Olá, e se a gente olhasse para o vício de um jeito completamente diferente? Não como uma falha de caráter ou só um problema químico, mas como algo bem mais fundo, uma verdadeira doença do espírito. É sobre isso que vamos conversar hoje, mergulhando numa análise que busca entender a compulsão na própria raiz do nosso ser. Vamos lá. Para começar, vamos pensar um pouco. O que, no fundo, é um vício? É muito mais que um simples hábito ruim, né? A fonte que a gente está analisando hoje dá uma resposta bem radical. E a resposta é essa. O vício não é visto como um problema no que a gente faz, mas em como a gente existe. É um colapso na fundação, na estrutura da nossa existência. E para entender essa catástrofe, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e definir o que seria uma estrutura saudável. Então, antes de falar da doença, vamos entender a saúde. O que seria um espírito ou uma existência funcionando direitinho segundo essa linha de pensamento? A resposta se baseia em 3 pilares essenciais. Olha só, a gente tem o geral, que é o sentido maior das coisas, o propósito, sabe? Aquele porquê. Depois, o individual, que é a pessoa de verdade, única com quem a gente se relaciona. E, por fim, as determinações, que são as nossas ações concretas no mundo real. A saúde espiritual acontece quando esses 3 pilares estão conectados, fluindo bem, ou seja, quando um sentido maior se realiza numa relação com uma pessoa única através de ações de verdade. É uma engrenagem que roda perfeitamente. O vício, como a gente vai ver, é justamente a história da quebra catastrófica dessa engrenagem. E agora vamos ver como essa estrutura começa a desmoronar. A primeira fase da doença do espírito não começa com algo imoral, não. Começa com uma espécie de agitação cega. A primeira doença tem esse nome aqui, katolita. É o estado de agir por agir. A pessoa tem muita energia, muita vontade, mas falta o geral, falta o propósito. É como ter um carro superpotente, mas sem mapa e sem destino, só acelerando a esmo. É um gasto de energia vital sem ter um porquê. E o arquétipo usado para explicar isso é genial, o filho pródigo. Ele ignora a lei do pai, que seria o geral, achando que vai encontrar a liberdade total. Só que, ao gastar toda a herança dele sem rumo, ele não fica livre. Pelo contrário, ele vira escravo da necessidade mais básica que existe, a fome. A lição aqui é profunda. Quando a gente recusa o sentido, o resultado não é liberdade, é uma nova forma de escravidão. Essa analogia da biologia deixa tudo ainda mais claro. Uma ação com propósito, com sentido, tipo uma vida sexual saudável, seria como as proteínas. Os bloquinhos básicos são organizados por um código para criar algo novo, para criar vida. Já o consumo compulsivo é como os protenoides. São os mesmos bloquinhos, só que sem código nenhum. Eles só se acumulam de forma caótica e estéril, não constroem absolutamente nada. Ok, se a catolita era sobre a quantidade de ação sem sentido, a próxima doença, a oretita, é sobre a qualidade dessa ação. Ela acontece quando, por não conseguir algo no mundo real, a gente fabrica um substituto, uma simulação. E o exemplo aqui não podia ser melhor. Dom Quixote. Ele precisa de um elmo de cavaleiro, mas só tem uma bacia de papelão. Ele sabe que papelão não protege como aço, mas, para a fantasia dele funcionar, ele escolhe acreditar. Ele decreta que aquele papelão é bom o suficiente. O ponto principal é esse, é uma autoilusão voluntária. A gente aceita a simulação porque a realidade é mais lenta, mais difícil ou até mais dolorosa. Vamos em frente. Agora a gente entra numa fase em que essas doenças iniciais se aprofundam e essa distorção da realidade vira o novo normal. É aqui que o espírito começa a perder a capacidade de se conectar com o que é único e verdadeiro. A terceira doença é a todetita, que é a falta do indivíduo. O desejo para de procurar esta pessoa única e insubstituível e começa a procurar um tipo de pessoa, uma categoria. A pessoa real some e no lugar dela aparece um objeto genérico que pode ser trocado por qualquer outro da mesma categoria. E a nossa tecnologia de hoje, vamos combinar, é um prato cheio para todetita. Pensa só nas plataformas online. O desejo é todo organizado por tags, por filtros, por algoritmos. Ninguém está procurando um ser humano. Está navegando numa base de dados. O indivíduo, com toda a sua complexidade, vira um conjunto de características, só mais um item numa lista que não tem fim. E aí chegamos na acatélia, que é tipo a fase crônica da doença. Aqui não é mais só uma falta de sentido como lá no começo. Agora é uma recusa ativa do sentido. A verdade humana é trocada pela exatidão técnica. O que importa não é mais o significado, e sim a perfeição do detalhe.
Essa metáfora do fogo frio é perfeita. A tecnologia digital, tipo uma tela 4K, oferece uma imagem com uma precisão incrível. A gente vê tudo, cada poro, cada fio de cabelo. É um estímulo super intenso para os sentidos, um fogo que queima a retina. Só que é um fogo que não esquenta, não transforma, deixa o espírito, o coração completamente gelado. É informação infinita com um vazio fatal de significado. Essa trajetória de descida leva inevitavelmente a um estado final de exaustão, de paralisia. O espírito, depois de tanta agitação e tanta simulação, simplesmente desiste. Ele entra no estado de estagnação e de vazio. As duas últimas doenças descrevem bem esse colapso. A auretia é a recusa da ação real. A pessoa se retira do mundo, vira um mero espectador. E a atodia é a recusa do individual, um estado de saturação tão grande que de tanto ver variações da mesma coisa, nada mais importa, nada mais se destaca. Isso leva à figura do viajante imóvel, aquela pessoa que pela tela viaja por todos os desejos do mundo, mas continua paralisada na cadeira. O fim dessa jornada é o neant branco, o nada branco. É um burnout dos sentidos. A pessoa já viu tanto, já se estimulou tanto, que chega num vazio onde nada mais choca, nada mais satisfaz. Mas por incrível que pareça, ela não consegue parar. Mas olha, se existe um caminho de ida para a doença, também tem um caminho de volta. A cura, por essa perspectiva, não é só parar um comportamento. É um trabalho ativo de reconstruir aquela estrutura ontológica que a gente viu lá no começo. Então, a terapia é basicamente reerguer aqueles 3 pilares. Primeiro, reencontrar o geral, aceitar que a vida e as nossas ações têm um propósito maior. Segundo, redescobrir o individual, ou seja, treinar o olhar para ver a pessoa de verdade por trás das categorias. E terceiro, abraçar as determinações reais, trocar a segurança e a perfeição da simulação pelo risco e pela imperfeição do mundo real. E essa citação amarra tudo de um jeito brilhante. A cura não é uma técnica, é um ato de coragem. A coragem de aceitar a realidade como ela é, imperfeita, arriscada, às vezes decepcionante, porque é o único lugar onde uma vida de verdade é possível. E a gente termina com essa pergunta, que vai muito além de um vício específico e toca no centro da nossa vida hoje em dia. É um desafio para todos nós, na verdade. Em que áreas da nossa vida a gente está escolhendo o elmo de papelão em vez do mundo real? Uma ótima questão para a gente refletir.